Presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Estamos chegando ao final do ano e eu queria pedir autorização para a mesa, eu preparei uma apresentação de PowerPoint para ilustrar aqui um discurso em que eu pretendo fazer um balanço de 2018, discutir um pouquinho as perspectivas para o nosso país em 2019, mas evidentemente eu não vou conseguir esgotar todos os assuntos, né, especialmente sobre 2018, um ano, né, que foi muito difícil para todos os lutadores e lutadoras sociais do nosso país, um ano que começou aqui no Rio de Janeiro em fevereiro com a intervenção militar no nosso estado, intervenção federal militar na segurança pública, né, que foi apresentado, né, para a população do Rio de Janeiro como uma grande panaceia, né, que iria resolver os problemas da violência na nossa cidade. Eu pediria que fosse exibido o primeiro slide, em que o jornal o Globo, apoiador da intervenção, inclusive, né, publica no... Oi? Tá, a presidência tem que... Pronto. Aqui a presidência tinha que autorizar. Então, primeiro slide. Intervenção federal no Rio de Janeiro completa 7 meses com aumento de tiroteios e mortes em confrontos. Houve redução de roubo de veículos, de cargas e crimes contra o patrimônio. Fogo Cruzado registrou um site, né, 5.800 tiroteios contra 3.600 em 2017 na região metropolitana. O próximo slide, por favor. O aumento do número de mortes em operações policiais é uma das marcas da intervenção. Em agosto do ano passado, antes do decreto, 70 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Em agosto desse ano, foram 175 mortes, quase 6 por dia, um aumento de 150%, o maior número já registrado pelo Instituto de Segurança Pública. Obrigado. Pode retirar o slide. Daqui a pouco eu peço para passar o próximo. Isso foi em fevereiro desse ano. E logo em março, menos de um mês após o início da intervenção, nós tivemos o brutal assassinato da nossa companheira Marielle e do seu motorista Anderson. A intervenção militar no Rio de Janeiro, até agora, não conseguiu dar respostas a esse crime. Continuando, o ano de 2018 também foi muito marcado pelo aprofundamento da crise do estado do Rio de Janeiro. Por favor, o próximo slide. Uma foto de 2017, né, em que aparece, né, o ex-governador Sérgio Cabral, 2016, sendo preso pela Polícia Federal. No próximo slide, nós já vimos no ano de 2017 a crise do Estado atingindo o Tribunal de Contas, com o presidente e 4 conselhos do Tribunal de Contas sendo presos. Próximo slide, por favor. A crise do Estado continua com a prisão de 3 deputados estaduais, 3 deles do alto clero da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Albertassi, Paulo Melo e Pisciani. Próximo slide, por favor. Como se não bastasse 3 deputados estaduais presos, chegamos ao número de 10 deputados estaduais. 14% da Assembleia Legislativa presa, né? Esses são os retratos, né, dos deputados que foram presos esse ano. E para encerrar, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, essa é a foto do Pezão, encarcerado, um governador do estado em exercício, foi preso no ano de 2018. Tudo isso, né, consequência, né, da quadrilha que formaram para se aproveitar do estado do Rio de Janeiro, especialmente, né, das obras, das licitações, da Copa do Mundo, da relação com os empresários de ônibus. E aqui no município, próximo slide, por favor, a crise afeta principalmente
o setor da saúde. Aqui é um slide também do G1, né, que fala: audiência na Câmara do Rio discute orçamento de 2019 que prevê corte de 725 milhões na saúde. O secretário da Casa Civil, Paulo Messina, diz que investimento na área vai ficar acima do mínimo constitucional. A pasta dele terá aporte maior de 588 milhões de reais. Próximo slide, por favor. Demonstra, né, as consequências da retomada do ajuste fiscal, da política neoliberal radical do governo Michel Temer. A Fundação Getúlio Vargas, né, identificou, né, que a pobreza no Brasil aumentou 33% em 3 anos. Um total de 23,3 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza no Brasil no final de 2017. 6,27 milhões a mais do que no final de 2014, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Nesse período, durante o qual a economia sofreu uma das piores recessões de sua história, a proporção de brasileiros que sobreviviam com menos de R$ 232 mensais subiu de 8,38% para 11,18%, em um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então também é importante chamar a atenção para nessa notícia, né, de que a chamada linha da pobreza é essa faixa aqui de R$ 232. Né? Então nós temos milhões de brasileiros que não estão abaixo da linha da pobreza, mas que estão muito pobres, né? Porque receber R$ 233, R$ 234 por mês já te coloca acima da linha da pobreza. E também aumentou, o próximo slide, por favor, o desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia cresce 14% e é o maior desde 2008. Foram devastados 7.900 quilômetros quadrados entre agosto de 2017 e julho de 2018. E o ano termina com a eleição Jair Bolsonaro para a presidência da República, o senhor que uma semana antes do segundo turno fez esse discurso. Por favor, passem aí o trecho do discurso por celular que o Jair Bolsonaro fez para os seus eleitores na Paulista. Em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. Bom, esse discurso foi feito através de celular para os eleitores do Jair Bolsonaro reunidos na Avenida Paulista, na véspera da votação do segundo turno. E aí eu começo a falar sobre 2019. Esse discurso do Jair Bolsonaro, outros discursos do Jair Bolsonaro, a nomeação, a indicação dos primeiros ministros, a indicação das primeiras medidas do governo Jair Bolsonaro, nos leva a crer que nós teremos 3 eixos fundamentais de ataques aos direitos da população brasileira durante o governo Jair Bolsonaro. O ataque às liberdades democráticas, os ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e os ataques ao meio ambiente. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente eleito na história do Brasil que representa a extrema-direita. Mas o Bolsonaro, enquanto ele foi um representante do que eu chamaria de fascismo de raiz,
Ou seja, enquanto Bolsonaro foi conservador nos costumes, autoritário na política e defensor de um Estado nacional forte, o Bolsonaro não conseguiu ser nada além de um pária na política brasileira. Isso começa a mudar quando o Bolsonaro abandona, né, a sua defesa do Estado Nacional forte, se transforma numa espécie de fascista Nutella, né, como o Pinochet, por exemplo, já tinha sido, e abraça o ultraliberalismo. Esse ultraliberalismo do Jair Bolsonaro, né, representado pela sua indicação do seu posto Ipiranga, o futuro ministro da Economia, o banqueiro e discípulo da Escola de Chicago, Paulo Guedes. E essa política ameaça as liberdades democráticas, não só em função da eleição do Jair Bolsonaro, mas também em função da eleição de vários governadores do Estado, inclusive do governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, que eu queria que fosse mostrado o próximo slide, né, declarou, como todos sabem, a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Né, governador eleito do Estado, revista Veja, ex-juiz federal, reafirma plano de ter atiradores prontos para abater quem estiver portando fuzil nas ruas do Rio de Janeiro. Então, Jair Bolsonaro tem uma trajetória de décadas de defensor da ditadura militar, de defensor dos porões da ditadura militar e da tortura, fez a campanha eleitoral com o discurso de ódio, quando, por exemplo, ganhou o primeiro turno das eleições, na sua primeira entrevista declarou: vou acabar com todo o ativismo social no país. Depois de eleito no segundo turno, ao ser interrogado no Jornal Nacional sobre quem seriam os marginais vermelhos que tem que escolher entre o exílio ou a prisão, o presidente eleito disse que são a cúpula do PT e do PSOL. Ou seja, um presidente que é eleito e fala claramente em perseguir politicamente aqueles que têm divergência consigo próprio. Então, o governo Bolsonaro, por tudo que disse antes da campanha, depois da campanha, pelo que falam os seus aliados, é uma ameaça às liberdades democráticas no nosso país. Com relação, e também deixou claro a política de amordaçar os professores e as professoras no nosso país, que durante toda a campanha eleitoral foram vítimas de difamação por parte da campanha do Jair Bolsonaro, foram acusados de fazer doutrinação política, doutrinação sexual nas escolas. Repetiu-se 1000 vezes, como ensinou Goebbels, a existência de um tal kit gay, que simplesmente nunca existiu, nunca existiu. Foi um dos temas principais da campanha do Jair Bolsonaro. E a nomeação do ministro da Educação, próximo slide, por favor, o ministro Vélez Rodrigues, né, indicado, né, por um guru, o Olavo de Carvalho, e pró-escola sem partido. Futuro ministro da Educação também é contrário à abordagem de gênero nas escolas. Faz críticas ao Enem e exalta disciplina dos colégios militares. Bom, o segundo eixo de ameaça, representado pelo governo Jair Bolsonaro, diz respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro e futuro ministro da Economia, é um economista liberal radical, oriundo do mercado financeiro, fundador e sócio da Bozano Investimentos, né? E vale lembrar que um ex-diretor do Grupo Bozano foi preso por esquema
de doleiros em maio desse ano. Paulo Guedes também foi um dos fundadores do BTG Pactual. Paulo Guedes colecionou, né, declarações polêmicas a respeito dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E não só Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, o vice Mourão, o próprio Paulo Guedes deram várias declarações contra os direitos dos trabalhadores. Falaram, por exemplo, em fim do 13º salário, em radicalização dos cortes de gastos públicos e das privatizações, na instituição de uma carteira de trabalho verde-amarela, em que o trabalhador faria a opção se ele quer uma carteira azul com direitos ou uma carteira verde-amarela de um trabalhador patriota que abre mão dos seus direitos em nome do país, como, né, se os trabalhadores é que fossem escolher com qual carteira de trabalho eles vão conseguir, né, emprego, se essas duas carteiras forem instituídas. O Paulo Guedes também propôs uma alíquota única do imposto de renda de 20%, aumentando o imposto de renda dos mais pobres e diminuindo o dos mais ricos. A minha assessoria trouxe para mim, como exemplo, as faixas do imposto de renda dos Estados Unidos, para não trazer as da Europa, não é, que dariam ainda mais pesadelos, né, aos economistas ultraliberais. Mas enquanto Paulo Guedes propõe alíquota única de 20% no Brasil, nos Estados Unidos as alíquotas são de 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e até 37% de imposto de renda, muito superior ao nosso máximo de 27,5%, mas ainda muito inferior aos 60% praticado em vários países da Europa, para quem ganha, por exemplo, acima de 50 mil euros, como na Alemanha. Bolsonaro, como eu já disse, também é uma ameaça ao meio ambiente. Por favor, o próximo slide. Nós vimos, durante o debate sobre a formação do Ministério do Jair Bolsonaro, né, que ele tentou acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Depois ele disse que o ministro do Meio Ambiente seria submetido ao crivo do agronegócio, através da ministra da Agricultura. Pois bem, o escolhido por Jair Bolsonaro é investigado por fraude ambiental enquanto era secretário no governo Alckmin. Matéria do jornal É o País. Bolsonaro também, próximo slide, por favor, está na dúvida se o Brasil vai continuar ou vai sair do Acordo de Paris, né, reproduzindo as bobagens negacionistas, né, por exemplo, do Donald Trump, né, que nega os problemas ambientais em nome do lucro das grandes empresas, especialmente do agronegócio. O meu tempo está se esgotando. Eu queria analisar alguns ministros indicados pelo governo Bolsonaro, mas eu quero encerrar, pode encerrar os slides, eu quero encerrar citando apenas a nomeação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O brasileiro gosta muito de futebol. Eu quero encerrar apenas com uma imagem. Imaginem a final do Campeonato Brasileiro entre o time L e o time B. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o juiz da partida expulsa o artilheiro do time L e o time B ganha a final do campeonato. Encerrada a partida, a diretoria do time B convida o juiz para fazer parte da sua comissão técnica, recebendo um salário milionário. Não seria suspeito? Não seria estranho? Pois é. O ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, foi a pessoa diretamente envolvida no afastamento do candidato preferido nas eleições presidenciais. A nomeação do juiz Sérgio Moro para Ministério da Justiça
de Jair Bolsonaro, na minha opinião, é um prêmio pela manipulação da justiça e do direito brasileiro para garantir a vitória de Jair Bolsonaro. Felizmente, temos um futuro governo no Brasil que nos exige resistência. Resistência em defesa das liberdades democráticas. Resistência em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Resistência na defesa do meio ambiente. Cabe Vereador, a todos os democratas, a todos os progressistas, a todas e todos preocupados com o futuro do nosso país, derrotar o governo de Jair Bolsonaro.